Sinceramente, eu acho que talvez esse tema seja um dos mais espinhosos que a gente já tratou aqui no canal até esse momento. Nem no dicionário essa palavra é descrita de maneira muito positiva. E realmente, no campo social, ela definitivamente não é. Mas a proposta aqui é que você escute de peito aberto sobre essa palavrinha no campo das emoções, no campo das relações. E eu começo te fazendo uma pergunta. Você acredita que ser vulnerável é sinal de fraqueza? O senso comum costuma ensinar que mostrar as nossas emoções e fragilidades é algo a ser evitado, e que a verdadeira força está em não sentir ou pelo menos em se proteger sem demonstrar certas emoções. Será que isso faz sentido? Será que precisamos mesmo fingir não sentir nada para ser forte? Ou será que a força está justamente em nos permitir sentir? Eu quero te convidar a pensar sobre como a vulnerabilidade pode ser a nossa maior força. Vamos juntos? Acho que a primeira coisa que precisamos desconstruir é essa ideia de que a vulnerabilidade é fraqueza. Na verdade, ela é o oposto disso. É na abertura, na disposição para sentir e sermos vistos como realmente somos, sem máscaras, que mora a nossa maior potência. Quando nos permitimos ser vulneráveis, abrimos portas para o crescimento e fortalecimento das nossas relações. Pensa bem, fingir que não sentimos nada é a mesma coisa que colocar uma armadura. Pode até te proteger, mas ao mesmo tempo impede que qualquer coisa boa nos acesse também. A força mais potente não está em se fechar para o mundo, mas sim em se permitir sentir as coisas de maneira mais profunda, mesmo com os riscos que isso nos implica. Não é fácil, claro que não é fácil, mas é aí que está a nossa caixa de ferramentas. A vulnerabilidade e a sensibilidade andam de mãos dadas. Ser sensível, ao contrário do que muita gente pensa, é um sinal de força emocional. Eu já vi muita gente usar o termo emocionado. Ai, fulano é muito emocionado. Para atitudes de plena entrega, como se fosse algo ruim ou vergonhoso. Eu acho o completo oposto. Quando nos permitimos ser vulneráveis, estamos dizendo ao mundo que estamos dispostos a sentir, a nos conectar, a sermos afetados no sentido de afeto mesmo, pelas experiências. E nesse espaço que os vínculos mais profundos podem ser criados. Provavelmente as relações que você mais valoriza, as conexões mais especiais, surgiram em momentos em que você se permitiu ser visto, se abriu para o outro e deixou que ele também ocupasse esse espaço na sua vida. Não existe conexão verdadeira sem essa abertura. O poder da vulnerabilidade está exatamente nesse espaço de cuidado e acolhimento que surge quando somos honestos sobre o que sentimos. Você pode pensar, ai, Pan, na teoria é muito fácil. Eu já baixei barreiras e já fui machucado. Sim, eu entendo você. Já aconteceu comigo também. E sim, na teoria tudo é muito fácil. E é por isso que as vivências são importantes, para que a gente possa sair delas e pensar sobre elas para que numa outra oportunidade a gente possa agir de uma maneira diferente. Eu fiquei pensando sobre essa situação que aconteceu recentemente, inclusive, e cheguei a pensar, fiquei uma semana pensando, e cheguei a pensar assim: se eu não tivesse dito nada, se eu não tivesse colocado na mesa as minhas dores, os meus sentimentos, as minhas emoções, nada disso teria acontecido. Mas será que esse é o melhor caminho? Quando a gente se abre e a gente recebe uma resposta, a gente tem como analisar aquilo. E quando a gente se analisa, quando a gente vai profundamente, né, naquela ferida que está nos cutucando, a gente passa a ter mais ferramentas para lidar com a gente e também com o outro, entendendo o outro, as dores do outro, os custos emocionais do outro. Porque só você sabe quais são os custos emocionais com os quais você lida. E a partir do momento que você entende que isso pode acontecer, você entende que pode acontecer com o outro também. Então, será que se eu parar de me vulnerabilizar, será que se eu parar de trazer na mesa essas, esses sentimentos, essas emoções mais difíceis, eu vou conseguir me entender? Eu vou conseguir melhorá-las? Eu vou conseguir agir de outra forma numa próxima situação?
E sim, é importante lembrar que ser vulnerável também envolve autocuidado. Nem todas as pessoas estão preparadas para lidar com a nossa verdade, ou nem todas as situações são de fato seguras para isso. Às vezes, pode acontecer de você se vulnerabilizar com alguém que não vai saber lidar com isso. Isso pode ser doloroso, mas esse risco faz parte do processo. É importante entender que nada disso nos torna fracos ou ingênuos. Pelo contrário, é a prova de que estamos em sintonia com quem nós somos e com o que sentimos, legitimando as nossas vivências e as nossas emoções. É um ato de autocuidado saber onde e com quem podemos ser vulneráveis. O ponto é saber escolher esses espaços, e isso só se aprende com tempo e com disponibilidade. Não devemos nos culpar quando expomos nossos sentimentos. Um amor bem construído, seja em qual relação for, só existe com honestidade. E a verdade, muitas vezes, é desconfortável, é desafiadora. São aquelas conversas difíceis, mais necessárias, que só acontece quando nos permitimos compartilhar todas as nossas camadas. A reciprocidade e o companheirismo nascem nesse espaço onde a vulnerabilidade é acolhida com respeito. E é aí que o amor se fortalece. Sem isso, as relações podem se tornar superficiais com o passar do tempo. As conversas que evitamos, os sentimentos que escondemos, acabam se transformando em barreiras. Acaba se transformando em um grande afastamento. Até no ambiente de trabalho, a vulnerabilidade também tem o seu lugar, mas implica ter discernimento e cautela. Muitas vezes nós sentimos receio em compartilhar nossas ideias ou abordar questões delicadas por medo de sermos mal interpretados. Mesmo assim, acho significativo poder tratar dessas questões. Se colocar nessa posição ao tratar de assuntos importantes, sempre com cuidado, lógico, pode gerar transformações positivas. Mas para ser vulnerável no ambiente de trabalho, é preciso ter coragem de expressar suas opiniões e trazer à tona situações que possam estar impactando a equipe ou o desempenho, sempre de forma respeitosa e consciente. Não é sobre se expor sem medidas, mas sobre entender os momentos e as maneiras certas de se abrir. Ambientes onde a vulnerabilidade é valorizada tendem a ser mais colaborativos e reforçam a confiança. E mais uma vez, essa atitude precisa ser cultivada com atenção, tanto por quem compartilha suas opiniões, quanto por quem as recebe. Quando nos permitimos ser vulneráveis, começamos a ser mais gentis conosco. Ao invés de nos julgar por cada falha ou fragilidade, passamos a nos acolher. Isso muda completamente a forma como enxergamos as nossas relações com as pessoas. Porque quanto mais aprendemos a aceitar nossas falhas, mais conseguimos olhar para o outro com empatia e compreensão. É um ciclo positivo. Quanto mais aceitamos quem somos, mais nos conectamos com os outros de forma genuína, com menos julgamentos. Ser vulnerável é ter coragem. Coragem para ser quem somos, para viver de forma autêntica e para amar profundamente, para ser emocionado, sim. Isso envolve enfrentar nossos medos e abraçar as incertezas. E essa coragem é, acima de tudo, um ato de amor próprio. Quando nos permitimos, estamos dizendo para o mundo: eu mereço ser visto pelo que sou, com tudo que eu sinto. E essa é a maior prova de força que podemos dar. Sabe para quem? Para nós mesmos. Em vez de enxergar a vulnerabilidade como um sinal de fraqueza, que tal, a partir de agora, fazer esse exercício de abraçá-la com toda a sua força? É nela que encontramos o nosso poder, nossa capacidade de criar vínculos verdadeiros, de nos cuidar e viver com autenticidade. A vulnerabilidade não é o oposto da força. Ela é a força em sua forma mais pura. Que possamos ser corajosos o suficiente para sermos vulneráveis. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Eu espero que essa conversa tenha te ajudado de alguma forma. Se você acha que alguém pode se beneficiar com esse vídeo, com essa conversa, compartilhe com essa pessoa. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!